Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e esse é o canal do GAT. Hoje nós vamos ensinar vocês como é que se faz referências em formato APA. Muitos alunos têm essa dúvida, sempre aparece essa dúvida, e eu sou o professor Carrasco, sempre mando fazer em APA, não quero saber de ABNT. Acho um absurdo o aluno fazer alguma coisa em ABNT, um aluno de psicologia que ninguém na psicologia usa, assim, ou quase ninguém, pelo menos ninguém sério usa ABNT, né, assim, com todo respeito a quem usa, mas os principais meios de divulgação científica da psicologia internacional e mesmo de outras áreas do conhecimento, todos usam formato APA, né? Então, tipo, serviço social, pedagogia, várias áreas do conhecimento usam formato APA, assim. Eu tenho muitos colegas de trabalho, nós não vamos usar APA porque somos anti-americanos, não sei o quê. Isso não faz sentido nenhum, porque ela é uma norma que é internacional, ela é da psicologia, e a psicologia está alimentando outras áreas com esse tipo de formatação que é bem importante. Então é legal a gente saber usar e saber alguma coisa. O vídeo de hoje é só para falar do básico de APA, tá? De coisas básicas, nós não vamos se aprofundar no detalhe do detalhe, mas eu queria mostrar para vocês o básico, como é que funciona as principais coisas, algumas diferenças da ABNT, né? A principal é a que, isso é um incentivo também, outro incentivo para vocês usarem essa norma, que a ABNT eles inventam uma novidade a cada ano e meio, cada 2 anos, sempre que eles não têm o que fazer, eles inventam uma mudança, e isso é ruim para pesquisadores que tem que ficar se adaptando, tu nunca está na norma mais atual, né? E a APA, ela atualiza a cada 10 anos em geral, e ela só atualiza quando realmente é necessário. Por exemplo, quando inventam, teve toda a revolução de computadores, de informática, muitos materiais diferentes que antes não se citavam. Então isso fez com que surgisse uma nova norma, né, uma nova formatação, mas só é lançada quando é necessário, assim, né? Não é que nem a BNT que fica mudando a regra para vender livro, né? O que não vende livro coisa nenhuma, porque a norma cai em descrédito eles fazendo isso aí dificulta, né? Então vamos ensinar essa norma que tem crédito, que tem que usar, que vai estar nos artigos de psicologia que vocês vão ler e de outras áreas, né? E que quando vocês forem escrever um artigo, escrevam nessa norma. Então, para exemplificar, eu peguei um artigo meu, assim, também, que eu sou autor, um dos autores, né? Até pra gente porque pelo menos esse aqui eu sei que tá certo, né? Eu fiz direitinho, né? E até tem um vídeo no canal, eu posso deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês, que eu estou falando sobre esse artigo, como Analysis and Difference Between Schemas of 5 Love Types, mas aqui nós não vamos discutir a parte teórica desse artigo, nós vamos discutir referências, tá? Como é que se faz as referências. A primeira coisa básica que eu quero mostrar para vocês é como é que se cita alguma coisa no texto, tá? Esse aqui já é um artigo publicado, então a revista faz a editoração como ela quiser. Então a gente tem aqui, vamos pegar Rumelart aqui nesse exemplo, tá? 2018. Aqui eu posso clicar e eu já vou lá para essa Rumelart aqui, né? Então já vou para o lugar. Isso é a revista que faz, mas a gente, quando está escrevendo no texto, não precisa disso, né? Então eles têm um trabalho, um profissional que faz isso, né? Na diagramação. E Rumelart 2018, enfim, tu vai citar o autor e ano, assim. Tu fala a ideia, enfim, os esquemas são estruturas que representam conceitos, tá? Aí tu cita o autor e o vírgula ano, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que não existe caixa alta na norma da APA. Isso é coisa de ABNT, que por sinal eu acho feio pra caramba, assim, mas não botem nada em caixa alta, assim, é tudo simplesmente o nome do autor, o último sobrenome, né, evidente, vírgula, o ano da publicação. Aí a gente vai ter aqui, opa, eu já pulei demais, a gente vai ter aqui o Reg e Bergner, tá? Então a gente usa o E, fora do parênteses a gente usa o E, tá?
No caso aqui é and, porque nós publicamos esse artigo em inglês. Mas vai ser Reg e Bergner. E o ano, assim, quando eu estou citando alguém fora do parênteses, eu quero chamar a atenção para o nome desse autor. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, se eu vou citar dentro do parênteses, eu uso esse tipo de E, assim, para um autor dentro do parênteses. Então é Saussure e Goldberg. Natividade e Roots, tá? É esse tipo de E que eu uso quando eu vou colocar uma citação dentro do parênteses quando eu tenho mais de um autor, tá? Então esse é o tipo, essa é a formatação básica, assim, que é fora do parênteses, Fer and Hashmushi, Harasinchuk, enfim, nomes complicados. A aula não é sobre como é que pronuncia isso, né? Então eu uso o E, né, quando eu for escrever em português, and quando for escrever em inglês e Y quando for escrever em espanhol. Ó, mais uma aqui, ó. Fair, são 2 artigos da Beverly Fair, então já sei que é Beverly porque eu conheço. 2001, 2015, só coloca os 2 anos separados por vírgula, mais uma questão de formatação. Artigos de mais de 6 autores, et al, tá? Hatfield et al, aqui. Artigos compridos com muitos autores, a gente só fala o primeiro e coloca et al para não ficar preso no texto, assim, para a coisa não ficar truncada. Aqui, ó, esse aqui é outro exemplo. Fair, 2 anos. Esse aqui a Beverly escreveu com o Russell, então tem que colocar de novo. E Shaver e colaboradores também tem 2 anos aqui. Me esqueci de falar aqui, por exemplo, que Buzz e Kendrick aqui são 2 trabalhos diferentes. Separa com ponto e vírgula, tá? Esses trabalhos dentro do parênteses, tá? Agora saiu de onde eu estava aqui. Achei outro aqui, que já tinha mostrado. Fair, não sei o que. Aí vai Fair e Russell, separa tudo com ponto e vírgula, assim, do trabalho de um autor e o do outro dentro do parênteses. Mas aí agora nós vamos lá para nossa lista de referências, tá? Só para ver como é que é essa questão, tá? A gente tem primeiro é muito importante dizer que todo trabalho que é citado no corpo do texto tem que estar na referência. Não posso citar um autor e não botar na referência. E todo trabalho que está aqui na referência, ele tem que estar em algum lugar no texto. Eu não posso colocar, mas eu li esse livro, assim, se ele não está citado em lugar nenhum, ele não aparece. Mas que eu tenha lido, que eu gosto do livro, enfim, eu não vou botar lá. Tá? Então a lista de referências é espelho do que está no corpo no texto. Tudo que está no texto está nas referências, tudo está nas referências está no texto, e nada mais, nada menos. Realmente é espelho. Tá? Então isso é importante. A primeira coisa que eu quero ensinar vocês a citarem é artigos, é o que mais se cita, então é importante saberem. Eu vou pegar como exemplo esse daqui do Shaver, Schwartz, Kirson e O'Connor, tá? Então, como é que é a forma básica para citar um artigo? Então, isso aqui é o título do artigo, nome da revista, volume, número, páginas e DOI, tá? Então, vamos devagar aqui. Como é que se cita um artigo? Primeira coisa é listar todos os autores. Aqui a gente tem 4 autores. Se for mais que 6, a gente não vai citar todos. Vai para o et al. Mas a gente tem Shaver, Philip, tá? Que é o Schwartz, J. Eu só conheço o Shaver, enfim. Então a gente coloca o nome do autor, o sobrenome, depois as iniciais. Esse aqui só tem uma inicial, pode ser que tenha 2, como esse daqui de cima, enfim. Mas a gente vai colocando as iniciais dos nomes e separa com vírgula. E é só inicial, não pode colocar o sobrenome completo, é só a inicial, tá? Não façam o sobrenome completo. Feito isso,
Abre parênteses com um ano, esse aqui já é um antiguinho, 87. Tá? Emotion, Knowledge, depois o título, tá? do nosso artigo, aí depois o nome da revista, volume e o número da revista, assim, a informação de como que eu vou achar essa revista, e eu chamo a atenção que o nome da revista e o volume é em itálico, tá? E o número que tá dentro dos parênteses não é em itálico. A partir do momento que abre o parênteses, acabou o itálico, tá? Assim, então é só até... É só... Agora ele já foi mais do que era para ir. Deixa eu ir direitinho. É só esta informação aqui. Só até aqui que é em itálico, tá? Esse parênteses não. Existem revistas que não tem número, que não se coloca essa informação do número. Quando tem, vocês coloquem o número do artigo. Aí, enfim, uma vírgula e página inicial, página final, página que inicia, página que termina, tá? E aí depois vem o número DOI, tá? Então isso é onde a gente acha esse artigo na internet. Se não tiver o DOI, vocês podem colocar o website. Mas geralmente sempre tem um DOI, tá? Esse número DOI, Digital Object Identifier. Tá? Existe esse número, é um número que vai facilitar para achar. E ele é um link que se eu clicar aqui, eu vou lá pro artigo. Assim, até vou permitir aqui, enfim. Tá abrindo, demorando horrores, mas basta clicar no link, essa é a utilidade, assim, é importante as referências serem clicáveis, a gente chega nesse artigo aqui, mas eu teria que pagar se eu quisesse ele, assim, e eu não vou pagar, tá? Assim, consigo por outros meios. Próxima forma de citação que eu quero ensinar para vocês, eu vou pegar esse daqui, tá? Acho que até vamos deixar rosinha aqui, que é da nossa Beverly Fair, que é livros, como é que se cita livros, tá? Então, livros e na APA 7ª edição, a gente vai citar o nome do livro vai em itálico, é semelhante ao artigo autor, vírgula, inicial, parênteses, ano, tá? Nome do livro, em itálico, é a única informação que vai em itálico, e editora. Tá? Existe uma mudança da APA 7ª edição para a 6ª, que na 6ª edição ia o nome da cidade. E isso saiu por vários motivos. Assim, o nome da cidade, primeiro, que é uma informação inútil, é uma informação que era sempre difícil de achar, porque eu abri o livro, aí estava lá, editora, New York, London, Bahamas, não sei o que. A editora tinha em 300 cidades, aquela editora botava o nome das 300 cidades. Né? E para eu achar o livro eu só preciso saber a editora, não preciso saber em que cidade que ele foi impresso. Então antigamente fazia sentido, se eu precisasse do livro eu ia lá na editora, batia na porta deles, hoje ninguém faz isso. Tá? E a última informação que se coloca quando disponível é o DOI. Assim. Para livro nem sempre existe um DOI disponível, mas no caso desse temos um DOI. Assim. Vamos ver o que abre aqui. Então a gente tem aqui, ó, abre o Sage Books. Né? Então tá aí o nosso livro da Beverly Fair, enfim, deve ter que pagar também. Né? Então, mas é assim que se consegue o livro. Aqui nós temos outro exemplo de livro, tá? Assim, esse aqui só para dar um outro exemplo, tá? Esse aqui a gente não tem o DOI, tá? E eu só queria chamar a atenção que esse aqui tem uma edição, então é 7ª edição. Esse aqui a gente, se essa informação estiver disponível, a gente coloca, assim, quando o livro... Para saber que edição que eu consultei, tem livros que foram lançados mais que uma edição, foi mudando, a gente coloca essa informação entre parênteses. Outro detalhe também é que quando é autoria institucional, por exemplo, APA, eu coloco APA aqui, ou eu coloco author, que a editora é o autor também. Mais uma forma, então, de outro material que a gente constantemente usa, que é importante,
que a gente cita direto, é capítulos de livro, quando vai citar agora não o livro inteiro, mas só um capítulo dele, né? Então eu peguei como exemplo aqui, eu já deixei verdinho aqui, que é o do Underwood, né? Então mesma coisa, autor, sobrenome, vírgula, iniciais, tem um ponto nas iniciais, todas as formas, isso aí que é importante, ano, ponto depois do ano, tá? Compassionate Love, a Framework of Research. Isso aqui é o nome do capítulo que ele escreveu. Escreveu um livro sobre o amor apaixonado, enfim. E aí depois eu vou falar coloco in. Algumas revistas brasileiras pedem para colocar em, tá? Assim, mas a norma da APA é in, isso aí você tem que se informar como é que a revista quer quando vocês forem escrever em português. Befer, tá? Agora a gente vai falar dos editores, de quem que organizou o livro, sabe? Editores são os organizadores, enfim. Eu vou colocar entre parênteses eds, tá? Porque são quem organizou. Em português muita gente usa orgs, mas enfim, isso aqui é a APA certa, né, que a gente ensina, ela nasceu nos Estados Unidos. BFER, tá, que chama atenção que não é FER, vírgula B, é BFER, S. Sprecher, Susan Sprecher e LG Underwood, que é o mesmo cara aqui, enfim, que é o autor, ele está aparecendo de novo aqui como editor. Aí agora vai o título do livro: Ciência do Amor Apaixonado, Teoria, Research and Methods and Applications, aqui. Então esse é o nosso título do livro. Aí aqui eu vou colocar PP 3 a 25, porque isso aqui é as páginas de 3 até 25, da página 3 até a página 25, porque esse capítulo ocupa esse espaço dentro do livro. Tá? Deve ser o primeiro capítulo, enfim, do livro. Essas são as páginas que ele tá. Eu chamo atenção também para uma coisa que é importante não cometer esse erro, que em capítulo do livro eu coloco esse PP para falar das páginas. Em artigos comum que a gente tem aqui em cima, a gente tem um artigo, a gente vai falar das páginas sem o PP, tá? Simplesmente coloca somente, enfim, a nossa o número das páginas sem esse PP. E aí a editora Wiley Blackwell, que é a editora sem cidade, também a gente está na norma da 7ª edição, na 6ª tinha cidade, agora não tem, né? Se tiver número de dói, se coloca o número de dói, se não tiver, não coloca, né? Simplesmente deixa em branco, não precisa dizer não tem dói, não coloca nada. Fica em branco. Se tiver o website, ao invés de dói, também pode colocar o website aqui desse livro, onde é que se acha. Mas tradicionalmente se deixa em branco, assim. Artigos geralmente tem dói, esse número dói, os capítulos nem sempre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nossa ideia foi simplesmente colocar uma noção básica de APA, nada de sofisticado, simplesmente para vocês se virarem com o básico. Com esse feijão com arroz vocês se viram muito bem, né? Quando tiver algo mais específico, como é que cita um CD, eu já citei CD de música uma vez, um filme. Aí vocês terão que ler o manual, terão que ler outros materiais, mas eu acho que o objetivo dessa aula é simplesmente ensinar um básico. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha com seu amigo que está fazendo trabalho em APA e te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até os próximos vídeos.